Olá, estamos aqui para vivermos mais um tempo de Minuto na Palavra. Um tempo que o Senhor tem fala aos nossos corações e a gente tem dividido aquilo que Deus tem trago para mim. Eu tenho transferido para você que hoje está aí nos ouvindo também. E lendo esse texto que está em Marcos, no capítulo 7, saltou no meu coração um aprendizado do qual eu anseio e hoje eu quero dividir com você. Eu vou ler apenas o versículo 33, está baseado na cura de um surdo e gago de Decápolis, que diz o seguinte: e retirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhes o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhes abriram os ouvidos, e a prisão de língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir aos surdos e falar aos mudos. Relendo esse episódio de cura, algo me chamou muito a atenção e é sobre isso. Quando eu me deparei aqui, Jesus ele estava ali passando pelos territórios de Tiro e de Sidom e levaram a ele esse surdo que falava com dificuldade, era gago, e rogaram ali que Jesus impusesse as mãos sobre ele por cura. Você percebe aí que as pessoas que levaram aquele homem a Jesus falava de salvação, Jesus falava de transformação, e a necessidade ali colocada por aquelas pessoas é que fosse somente a cura. E Jesus tira aquele homem do meio da multidão. Sabe, esse gesto de cuidado pessoal de Jesus realmente nos coloca nessa posição de o quão Deus ele é específico e o quão Deus ele se preocupa em nos colocar, nos trazer sempre o melhor. Porque antes da cura, Jesus precisava transformar aquele homem. Por isso Jesus tira aquele homem à parte. Jesus não queria que aquele milagre fosse só mais um espetáculo na vida daquele homem. Jesus ansiava, Jesus desejava que o milagre fosse de transformação, de mudança. Algo que acontecesse primeiro dentro, para depois acontecer fora. Aleluia! Jesus, ele sempre vai ter essa preocupação conosco. Muitas das vezes, Deus vai nos tirar do meio do barulho, do meio das distrações, do meio da correria e do meio da multidão de tantas vozes. Jesus vai nos levar para o secreto, para tratar primeiro as nossas feridas. Talvez você esteja nesse momento, sabe, diante de uma multidão, diante de barulho, diante de tantas coisas ali, de um ambiente que te coloca ali no centro da atenção, mas
tratou o milagre para exposição. E o Senhor Jesus, Ele não quer que a atuação dele nas nossas vidas seja como um espetáculo, mas que o maior milagre nas nossas vidas seja a transformação, seja a mudança de mente, seja a mudança de comportamento. E Jesus, ele trata ali com aquele homem fora da multidão, porque o que Jesus quer realmente é levar a gente para esse espaço, para esse lugar da intimidade. Foi isso que Jesus fez naquele homem. Jesus, ele levou aquele homem, tirou aquele homem do centro, onde as pessoas esperavam ali pelo milagre. E Jesus tratou com ele no secreto, porque Jesus precisava fazer algo primeiro dentro dele. No momento da intimidade. Jesus muitas das vezes vai nos levar para esse lugar, vai nos tirar do meio da multidão e vai nos levar para o secreto, para tratar conosco, para tratar as nossas feridas, para tratar as nossas dores, para tratar em cima da nossa necessidade, porque quando Jesus o tirou do meio da multidão, o texto diz que Jesus tratou aonde estava a necessidade daquele homem, nos seus ouvidos e na sua voz. Nos seus ouvidos primeiro, depois na sua voz. Porque quando o nosso ouvido ele está tapado, quando os nossos ouvidos eles estão bloqueados, nós não conseguimos expressar, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos declarar quem Ele é. Jesus trata os ouvidos para depois tratar a voz, porque os nossos ouvidos, eles são a porta daquilo que nós vamos declarar, Aquele homem precisava ouvir. Efatá, abre-se. E é essa palavra que o Senhor está liberando para a sua vida hoje. Abre-se os seus ouvidos para que você ouça a palavra de Deus. Abre os seus ouvidos, abre-se os seus ouvidos para que você venha adquirir o conhecimento, a maturidade, para depois testemunhar, para depois falar, para que o milagre não seja um espetáculo, mas para que o milagre seja um testemunho. Aleluia! Era sobre isso que Jesus traz nessa mensagem. Não era um espetáculo, mas era o testemunho. Aquilo que Deus faz conosco no secreto gera em nós testemunho, para que depois a gente vá para a multidão anunciar. Uma outra preocupação de Jesus era exatamente essa. A multidão estava ali esperando o espetáculo. E Jesus temia pelo coração daquele homem. Jesus entendia o processo, aquele homem precisava passar pelo processo para que a especulação da multidão não impedissem a geração da bênção na vida daquele homem. Você está me entendendo? O cuidado de Jesus em proteger aquele homem, porque a multidão estava ali esperando um espetáculo e elas, por causa dessa multidão agressiva ali para ver o espetáculo, se fosse diante da multidão, aquele homem poderia sim se perder por causa da empolgação. Mas olha só, quanto mais Jesus dizia que ele não falasse, mais ele divulgava. Sabe por quê? Porque havia uma alegria de dentro para fora. Não era a expressão do milagre, mas agora era a expressão do testemunho. O que Deus faz conosco no secreto gera em nós testemunho, gera em nós maturidade, gera em nós experiência. E quando nós vamos para a multidão, nós vamos ali para engrandecer, para testemunhar quem Deus é.
porque aquele homem não se calava mais. Não era mais o espetáculo, mas era o testemunho. Deus é maravilhoso. Jesus estava ali preocupado com o assédio da multidão. E Jesus entendia, e a intenção de Jesus era guardar o coração daquele homem. Então o Senhor nos tira do meio da multidão para guardar o nosso coração, para nos levar para esse lugar de maturidade, para depois nós sairmos para a multidão anunciando o poder de transformação, que antes de ser física, ela precisa ser espiritual. Ela precisa causar em nós mudança. O poder da palavra, efatá. Outro ensino nesse milagre de Jesus. Efatá, abre-te. Jesus não orou. Jesus olhou aos céus e declarou, abre-se. Tem momento nas nossas vidas que a palavra é que vai operar o milagre. Efatá, abre-se. Deus está declarando através da palavra sobre o poder da nossa fala. Abre-se, abre-se. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, para que a nossa boca se abra também, para a gente declarar todo o poder, declarar bênção sobre a nossa casa, declarar bênção sobre a nossa cidade, sobre a empresa em que trabalhamos, sobre a nação. Abre-se, a nossa boca precisa ser o portal da palavra, do profético, da liberação, da cura sobre as nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que hoje essa palavra, Senhor, ela possa ir de encontro ao nosso coração, Deus. Que os nossos ouvidos, ó Pai, sejam destampados, sejam desbloqueados, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a palavra e declarar a ela, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado autoridade, ó Deus. Pai, se é a multidão, Senhor, se é o barulho, ó Deus, que tem, Senhor, impedido que as bênçãos alcancem as nossas vidas, ó Deus. Assim como o Senhor tirou esse homem do meio da multidão e levou, Senhor, porque não era um espetáculo que o Senhor queria promover, mas era o poder de transformação, ó Deus. Que hoje, Senhor, haja um entendimento, ó Deus, na vida desse homem e dessa mulher, Senhor, que é no secreto, que é no silêncio. Pai, que o Senhor opera os grandes milagres nas nossas vidas, porque é a reaproximação do reconhecimento de quem o Senhor é, Pai. Nos prepara, Senhor, para este lugar, Senhor. Senhor, nos tira do meio da distração, ó Deus, para que nós possamos receber, Senhor, o Teu amor, Senhor, o cuidado pessoal do Senhor no secreto, para que depois nós possamos ser esse agente de anunciar, Senhor, de poder irmos em qualquer lugar, Senhor, e testemunhar daquilo que o Senhor tem operado, ó Deus, nas nossas vidas. Senhor, que hoje nós possamos experimentar, ó Deus, esse milagre, o milagre da transformação das nossas vidas. Deus é contigo, Deus é com a sua vida. O milagre não é para impressionar, guarda isso, mas é para testemunhar, para elevar o nome do nosso Deus. Deus é contigo.